Depois de um certo período, gente, chegamos ao modelo atual no qual todos nós participamos do processo de escolha do nosso representante. Estamos hoje em um Estado de Direito, Estado que obedece o direito à lei. Estado de bem-estar social, porque o Estado hoje presta serviços para a coletividade e é um Estado também democrático. Todos nós participamos da escolha do nosso representante. Tudo isso, né? Chegamos ao modelo atual que é utilizado hoje, que é o modelo mais avançado, beleza? Mais interessante para a população, com certeza. Mas ao longo dessa atuação do Estado, o direito administrativo foi se desenvolvendo. Um ponto importante, né, que quando eu falo que o direito administrativo regula a função administrativa que o Estado desempenha, é muito importante a gente lembrar, gente, que o direito administrativo é um ramo do direito que não está codificado. Existe Código Civil, existe Código Penal, mas não tem código do direito administrativo. Não tem código. Mas, prof, como que foi o processo também de evolução dessa regulamentação da função administrativa, né? Como que foi o processo de definição do direito administrativo? Gente, várias correntes ao longo do tempo se propuseram a conceituar o direito administrativo. Vou falar sobre elas. Primeira corrente, direito administrativo. É aquela área do direito que regula a função do poder executivo, que o poder executivo desempenha. Tá certo. Tá certo, mas tá errado, porque os outros poderes, judiciário e legislativo, também desempenham atipicamente funções administrativas. Então, não tá certo não, tá certo não. Foi abandonada essa corrente. Segunda corrente, direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta as relações jurídicas que o Estado estabelece. Tá certo. Gente, tá errado, porque pensa só. O direito tributário regula a relação jurídica que o Estado estabelece. Quando o Estado cria um tributo, o direito tributário regula aquela relação, né, entre o Estado e o cidadão, que envolve a cobrança daquele tributo. Então existem outros ramos, né? O direito penal vai regular aquela relação e o poder que o Estado tem de punir os criminosos. Ou seja, o direito administrativo não regula toda a atuação do Estado, não. Essa corrente também foi abandonada. Aí surgiu aquela corrente que falou o seguinte: direito administrativo é o conjunto de leis que regula a função que o Estado desempenha para alcançar o interesse público. Leis, alcançar o interesse. Prof, tá bem certo, né? Gente, sabe por que não tá certo? Porque essa corrente, ela desconsiderou a importância de outras fontes do direito administrativo, como a jurisprudência, como os costumes, como a doutrina. Então também foi abandonada. Próxima corrente. Direito administrativo é aquela corrente que regula a prestação do serviço público realizado pelo Estado. Tá certo, mas é só serviço público que o Estado realiza? Quando eu falo de função administrativa, eu falo de quais atividades, prof? Prestação do serviço público, exercício do poder de polícia, atividades de fomento do Estado, intervenção do Estado na propriedade privada. Não é só serviço público, não. Essa corrente também foi abandonada. Já sei então. Direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta a atividade que o Estado realiza para alcançar o interesse público. Falei bem amplo, sem conceituar nada, sem especificar nada, para não ter erro. Gente, ficou amplo demais, né? Direito administrativo regula as funções ligadas, voltadas a alcançar o interesse público. Ficou muito amplo, não está definido isso não, também foi abandonado. Surgiu uma outra corrente, a corrente negativista. Já sei, direito administrativo é tudo que não é regulado pelas outras áreas do direito. É o que sobrou. Definir algo falando do que sobrou. Gente, do que sobrou, não, que feio. Não, essa corrente também foi abandonada. Atualmente adota-se o critério funcional. Direito administrativo é a área do direito que regula a função administrativa que o Estado desempenha para fins de alcançar e atender de forma direta, concreta e imediata o interesse público, envolvendo aí as relações jurídicas que existem entre a administração e os cidadãos e as relações que existem entre os órgãos e entidades da administração pública. Não esquece esse conceito não, você vai brilhar na hora da prova. Agora, prof, quando você fala aí, né, regula a função administrativa, né, regula quer dizer que são regras. Prof, como que surgiu essas regras? Quais são as fontes? De onde vêm essas regras do direito administrativo? Pessoal, são 4 fontes que vão aparecer na sua prova. Na verdade, são 5, mas 4 que despencam nas provas. Vamos lá. Gente, fontes do direito administrativo. Lei, única fonte primária.
Jurisprudência, doutrina, costumes, fontes secundárias. Existe parte da doutrina que também fala dos princípios gerais do direito, que eu falo também, que também é uma fonte secundária. Vamos estudar cada uma delas. Lei. Eu estou em um Estado de direito. Estado que obedece o direito, que segue o que está na lei. Estado que segue o que está na lei. Né, prof? Se ele segue o que está na lei, a lei é a única fonte primária do Estado, da atuação do direito administrativo. Fonte primária do direito administrativo, só a lei. Mas, prof, quando tá falando esse termo lei, tá compreendendo o quê, prof? Constituição, lei complementar, lei ordinária, atos normativos infralegais. O que é um ato normativo infralegal? Gente, na hierarquia das normas, eu tenho a Constituição aqui, lei complementar, lei ordinária. Fala que não tem hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, não. São assuntos diferentes. Aí embaixo das leis, eu tenho atos normativos, normas, que vão o quê? Clarificar, facilitar a aplicação da lei. A norma, ela não inova no ordenamento jurídico. Em regra, o ato normativo não vai inovar no ordenamento jurídico, salvo quando eu estiver falando especificamente sobre o regulamento autônomo, que é o único ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Única hipótese, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de poderes, tá bom? Então, o ato normativo não inova no ordenamento jurídico em regra, mas o ato normativo ele vai ser editado em sua grande maioria, né, pelo Poder Executivo, que vai editar atos, normas, decreto, resolução, atos normativos que vão clarificar, facilitar a aplicação da lei. Aqueles atos normativos estão facilitando a aplicação da lei por quem? Pelo Estado. O Estado que editou aquele ato normativo, o Executivo que editou aquela norma ali, aquele ato normativo, tem que seguir aquela norma. Então, gente, o ato normativo está inserido aí dentro dessa primeira fonte, dessa fonte primária, lei. Então, quando aparecer na sua prova, é lei, fonte primária. Nesse conceito de lei, a gente entende lei em sentido amplo, compreendendo a Constituição, leis complementares, leis ordinárias e os atos normativos infralegais. Estão inseridos dentro dessa fonte primária, sim. Beleza? Ok. Fonte secundária. Jurisprudência. Jurisprudência é uma fonte secundária do direito administrativo. Por quê? Influencia de forma secundária, né, a elaboração das normas do direito administrativo. Por que de forma secundária? Porque, gente, a decisão de cada juiz em cada processo, né, ela vai produzir efeitos perante as partes no processo. Mas a decisão daquele juiz influencia a produção das normas do direito administrativo. Influencia, né? Vai criando um entendimento do judiciário, influencia. Só que influencia de forma secundária. Salvo no que tange aquelas ações que geram efeitos erga omnes, ou então em situações que eu tô falando da verdadeira, incrível, poderosérrima súmula vinculante. O que é a súmula vinculante, prof? Súmula vinculante é o entendimento editado pelo STF, pelos membros do STF, mediante a aprovação de 2/3 dos membros do STF. E ela vincula todo mundo. Os outros juízes vão ter que tomar decisões agora, a partir da edição da súmula, em conformidade com aquele entendimento da Corte Suprema. Além disso, a administração também tem que seguir aquele entendimento da Corte Suprema. Ou seja, súmula vinculante vinculou tudo. Se vinculou tudo, ela é mais importante do que uma mera jurisprudência, do que uma decisão ali de um processo isolado. Muito mais importante. Por isso que a gente fala que a súmula vinculante é uma fonte principal ou direta. Para tudo. Prof, lei, fonte primária. Lei em sentido amplo, fonte primária. Súmula vinculante, fonte principal ou direta. Mera jurisprudência, fonte secundária. É isso aí, é isso aí. Sobre a súmula vinculante, gente, vou dar para vocês um exemplo. Vamos pensar que existe uma questão controversa aí que está ensejando o ajuizamento de várias ações, né? Várias ações judiciais. O judiciário está ficando abarrotado com aquela questão. Cada juiz pensa de uma forma, cada juiz decide de uma forma. O Supremo Tribunal Federal, vendo aquela confusão toda, para fins de evitar aquela multiplicação de lides, ele fala assim: vamos ter que editar um entendimento único sobre essa questão. Não dá, essa palhaçada aqui não dá. Tá muito confuso. Entendimento único sobre essa questão. Vamos editar uma súmula vinculante mediante a aprovação de 2/3 dos membros, né, dos ministros do STF. E essa súmula vai vincular todo mundo. É assim que funciona, tá bom? Lembre-se disso. Outra fonte secundária é a doutrina, né, o conjunto dos estudos, dos estudiosos da matéria de direito administrativo.
Doutrina. Outra fonte, gente, costumes. A doutrina é uma fonte secundária. Os costumes é uma fonte secundária indireta que também vai influenciar na produção das normas do direito administrativo. Inclusive, os princípios gerais do direito também são fontes aqui. Também é uma fonte indireta, secundária, desculpa, do direito administrativo. Não cai muito, mas eu tô falando por desencargo de consciência, né? Por desencargo, pra ficar aqui tudo muito claro. Beleza. Prof, e assim, quem pode legislar? Quem tem competência, né? Se você falou aí que a lei é a fonte primária do direito administrativo, quem vai editar as leis que regulamentam essa função administrativa? Quem, professora? Gente, a competência ela é concorrente. Todos os entes federados podem editar normas que regulam a função administrativa que o Estado desempenha. Só que a União vai editar normas o quê? Gerais. Os outros entes federados vão editar normas em conformidade com o seu âmbito de atuação. Ok? Respeitando as normas gerais. Beleza, tô entendendo, prof.